Continuamos na nossa jornada aqui, Luzes na Cidade, baseado na proposta de Jesus a todos aqueles que crescem nele. Vocês são luz do mundo, e nós estamos aqui nesse quarto pilar, contar suas histórias de graça. Não sei se você esteve aqui a semana passada, você viu o pastor Leialdo, foi muito interessante a exposição dele, contando coisas da sua própria vida. E, no final, o desafio que ele fez, não sei se você lembra, a gente vai lembrar disso um pouco mais para frente. Espero que ele possa falar também ao seu coração. Amém? Hoje nós temos nossa terceira mensagem dessa série. E eu queria começar fazendo uma leitura de João 4. Queria convidar vocês aí, é uma leitura comprida. Nós vamos ler aqui do versículo 4 até o 30. E depois, então, a gente vai poder conversar um pouquinho sobre isso. João 4, a partir do versículo 4. Diz assim a palavra: Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhes respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e lhe teria dado água viva, e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: O Senhor não tem como tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: Vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é o seu marido, não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Amém? Amém. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós com a sua palavra. E o tema da nossa mensagem hoje é justamente esse: o encontro que muda tudo. Amém? Que o Senhor possa falar ao seu coração. E eu queria
dividir essa nossa reflexão nesses 3 pontos. A estratégia de Jesus para alcançar aquela mulher, a estratégia da mulher samaritana para alcançar depois os seus vizinhos, e a estratégia que foi delegada a nós. Amém? Pai, fala ao nosso coração, te peço mais uma vez, abre a nossa mente e o nosso coração para o entendimento da tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. A gente sempre vê essa parte de Jesus, mas é interessante quando a gente olha pensando nesse tema maior que nós temos dessa nossa série, de aprender a comunicar a nossa história de graça, as nossas histórias de graça. Porque vamos combinar, Deus não fala, só falou a nós uma vez, falou ao nosso coração uma vez só. Muita coisa acontece. Como o pastor Lealdo falou, de repente acontece alguma coisa na sua vida, um livramento no trânsito, um livramento de uma pessoa que até trabalhava na sua casa e de repente a pessoa vai embora por algum motivo, você sentia algum incômodo com aquilo, de repente fala, foi livramento, né? Já aconteceu isso, muitas vezes em situações diferentes. Então Deus trabalha na nossa vida ao longo do tempo. Que histórias nós temos? Nós temos preservado essas coisas que Deus faz? Mas é interessante, eu queria aqui abordar isso que Jesus fez, essa abordagem que Jesus fez àquela mulher. Aqui, pensando primeiro naquela primeira frase que a gente leu, primeiro versículo, versículo 4, fala, era-lhe necessário passar por Samaria. Né? Esse foi o versículo. Tem 2 coisas aqui que são importantes a gente levantar antes de mergulhar aqui no tema. A primeira delas os versículos de 1 a 3, que a gente não leu, conta que os fariseus começaram a ver e começou a correr um boato, vindo lá na Judéia, de que Jesus, logicamente que o texto também fala que não era ele que batizava, eram os próprios discípulos, mas digamos, a turma de Jesus estava batizando mais do que a turma de João Batista, que tinha sido preso e tudo mais. Então, 2 coisas poderiam acontecer, que Jesus ficou com medo dos fariseus, sentiu a chapa esquentar, você talvez já tenha ouvido alguma coisa desse tipo, mas é mais fácil a gente pensar que João Batista era muito importante para Jesus, era muito importante para Deus, ele foi muito importante. Então, é muito fácil esse negócio, a gente gosta de antagonizar, o Corinthians é melhor que o São Paulo, isso na prática, mas... Estou brincando, né, gente? O Corinthians está muito ruim, né? Não dá nem para brincar mais com isso. Mas, ou seja, a gente é muito bairrista, né? Assim, muita coisa assim, fulano é melhor que ciclano, e não sei o quê, e pá. A gente leva isso, e talvez esse clima tenha começado, e Jesus olhou para aquilo e falou, não faz sentido isso aí. E ele resolveu sair um pouco da Judéia. Também não era o momento dele ir para conflito, ele queria ainda trabalhar muita gente antes do momento dele realmente morrer por nós naquela cruz. Né? Então ele saiu, ele voltou para o norte. E aí fala que era necessário passar por Samaria. Só para a gente saber, os judeus não passavam por Samaria, quando eles iam digamos, da Judéia para Galileia. Eles davam a volta, porque o negócio era punk, assim, digamos, né? Não tinha papo entre os judeus e os samaritanos, por razões históricas. Tá? Eles foram miscigenados, né, desde a invasão pela Síria, uma história comprida que a gente não vai entrar em tantos detalhes aqui. Até o ponto que um dos líderes da Judéia, um momento, destruiu o templo que eles tinham criado lá para, digamos, cultuar em Samaria. Então era realmente um negócio muito sério. Muito sério, a rincha era muito grande. Então o pessoal evitava, né, dar bobeira nas estradas lá da Samaria. Mas Jesus resolve passar. A gente vai entender um pouco, talvez um chamado divino que estivesse aqui, para que Jesus tenha ido lá, ok? Mas que técnica que Jesus usou? Já está aqui, né? Eu acabei apertando aqui. Então, primeira coisa, uma técnica para a gente pensar também como fazer quando a gente chega numa pessoa. Ele chamou a atenção daquela mulher. E o texto lá no versículo 7 fala, disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água, dê-me um pouco de água. E aí aquilo, logicamente, parou. Várias coisas aqui que a gente poderia mencionar. Primeiro, o preconceito racial.
como um judeu vai falar com um samaritano? Não se falavam. O negócio era tão sério que eles não se falavam, né? Então, primeiro preconceito, o preconceito racial. Depois tinha um preconceito cultural. Um judeu não falava com uma mulher em público. Quanto mais uma mulher samaritana, mais ainda, certo? E depois também um preconceito moral, mas isso a gente vai ver um pouco mais para frente aqui, tá? Então, aquela mulher, Jesus consegue o que ele queria, ele chama a atenção da mulher. E ela responde no versículo 9, como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ou seja, como é que um judeu, um homem judeu, fala comigo sendo uma samaritana? Tá? Ele conseguiu aquilo que ele queria, chamou a atenção daquela mulher. Como se ela falasse, que ousadia, quem é esse cara? Quem é esse cara? Que ousadia, que responsabilidade, né? Mas a segunda coisa que Jesus faz é ele desperta o interesse daquela mulher. Ele desperta o interesse. No versículo 10 fala assim, Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Água viva. O que é essa água viva? Conforme o Russell Shedd, né, na sua Bíblia comentária lá, nos comentários daquela, ele fala que no sentido natural, essa água viva significava água potável mesmo. Aquele poço, né, o poço de Jacó, que fala que a água estava a 30 metros de profundidade, e era como uma água que vinha de uma corrente mesmo, como se passasse uma corrente de água lá embaixo. Então aquela água não era uma água parada, como muitos poços são, né? Era uma água corrente, então é uma água viva. Podia se entender dessa forma, tá? E aparentemente foi como a mulher entendeu naquele primeiro momento. Mas espiritualmente também significa a própria salvação. O dom de Deus, como Jesus fala aqui, né? Em Cristo. Então aquilo é a fonte da vida eterna, que a gente vai explorar um pouco mais para frente. Ele também vai explorar um pouco melhor. Então a água que Cristo fornece satisfaz de modo que a pessoa nunca mais terá sede. Ou seja, ela nunca mais precisa buscar outra fonte. Eu não sei qual é a sua realidade em Cristo, mas é interessante que até eu chegar a Cristo, lá atrás, nos meus 22 anos, né, eu busquei por muitas fontes. Porque eu sabia que tinha um vazio no meu coração. Talvez seja um vazio que você ainda sente. Tomara a Deus que você não sinta mais esse vazio, não é? Mas aí a gente vai buscando as peças ao longo do caminho que sirvam. Então, budismo, eu lembro de uma época que tinha uma... Como é que era o nome? Já estou me esquecendo. Mas uma coisa que você entrava no estado alfa, que fala, você tinha que pensar lá e tal, e para você ali te possibilitava viajar. Tinha um amigo que entrou nessa nos nossos tempos lá de drogas e rock and roll. E aquilo não chegou a nada, não nos levou a nada. Muitas vezes nos levava a beco sem saída, não é? Mas aquela pessoa que chega a Cristo, então é nesse sentido que ela não sente mais sede. Eu não preciso mais procurar. Eu preciso só me aprofundar nessa água, eu preciso mergulhar nessa água. E é esse o convite que eu queria que você sentisse no teu coração. Interessante que Jesus, um pouco mais para frente, está lá em João 7, um dia que ele estava no templo, numa festa, né? No final lá da festa, ele vai na escadaria do templo e ele fala, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de satisfação. E é isso o convite de Jesus para nós. Eu não sei qual tem sido a sua experiência de fé, se você já entregou o seu coração para Jesus. Mas muitas vezes a gente entrega o nosso coração para Jesus e mantém as rédeas de algumas coisas do nosso passado. E esse é o processo que Deus vai querer ir quebrando na nossa vida. Por isso, de vez em quando, vocês podem achar que eu sou um pastor chato, um pregador chato, que eu estou sempre, de alguma maneira, trazendo algum ponto para que Deus provoque transformação. Entende isso? Porque nós não estamos prontos. A gente fala, Jesus vai voltar hoje. Glória a Deus por isso, porque nós não vamos pelo nosso desempenho, nós vamos pela nossa fé em Jesus. Amém? Mas dá aquela impressão que tinha coisas que a gente ainda poderia ter melhorado, trabalhado na nossa alma. E a gente ficou curto.
né? Então, como Ele quer que a gente possa cumprir melhor, que o nosso testemunho seja melhor, é muito bom saber que a gente pode experimentar dessa água viva, como o convite que Jesus fez àquela mulher. O texto segue ali, né, nesse despertamento do interesse que Jesus faz ali na mulher. Ele fala, disse a mulher, o Senhor não tem como tirar a água, e o poço é fundo, ou seja, chamou o interesse, né, chamou a atenção, começou o papo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Ou seja, ela estava meio indignada ali, né? Até aquele momento, estava parecendo que ela e Jesus, né? Que estava achando que Jesus estava se achando maior do que Jacó, o grande pai Jacó, né? Mas Jesus ali vai aprofundar um pouquinho mais aquele interesse dela, né? E ele responde no versículo 13, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém? Um outro comentarista bíblico, Moody, ele fala assim, pode-se estabelecer um paralelo com os repetidos sacrifícios da antiga aliança, no Antigo Testamento, né? Que os sacerdotes tinham que fazer. Você, então, todo ano tinha que levar lá um carneiro, qualquer tipo de coisa, até uma pombinha, se você fosse mais pobre. E aquele sacrifício era entregue várias e várias vezes. E Jesus, quando ele se sacrifica, ele se entrega por nós, o Cordeiro de Deus, é oferecido de uma vez por todas. É mais ou menos isso que está por trás dessa questão dessa água viva, não é? Ainda não compreendendo, mas já um pouco mais receptivo ao que Jesus estava falando, a mulher pediu então que Jesus desse para ela daquela água, não é? Uma pergunta que a gente pode fazer aqui, como um parênteses, é esta: onde e como você tem buscado saciar a sua sede emocional e espiritual? Eu abri o meu coração a vocês 2 semanas atrás, comentando que mesmo depois de convertido, no meu processo, portanto, de santificação, teve um momento que na minha carreira, não pastoral, né? Que eu sou um pastor jovem, não sei se vocês sabem, eu estou com esse cara aqui meio velho, mas sou um pastor jovem, faz só 12 anos, né? Minha vida de executivo, em alguns momentos eu achei que eu tinha que conseguir um cargo melhor e fui buscando nisso. E a análise que eu faço hoje, depois do tempo passado, é que, na verdade, eu estava buscando outras fontes para saciar, de alguma maneira, a minha satisfação. Será que isso pode acontecer com você? Pode ter acontecido em algum momento da sua vida? Buscar, sei lá, pensa aí em algumas coisas que de vez em quando a gente busca. Muitas vezes a carreira é um deles. É muito fácil da gente se deixar seduzir pelo sucesso profissional e tudo mais, né? Essa é a experiência que eu mesmo vivi. Mas o que o texto nos fala é que talvez, naquele momento, a minha vivência com Cristo, a minha experiência com Cristo, não fosse tão profunda quanto eu espero que seja hoje, como eu espero que ainda será até a volta de Cristo, amém? Por isso é interessante, a gente costuma pensar, vai falar do Evangelho de novo? Saiba que o Evangelho é para aquele que não tem Cristo ainda no coração, mas principalmente para nós, que estamos na estrada. Saber que não vai ser a nossa performance que vai fazer com que Deus se alegre mais ou se alegre menos da gente, como um pai. Como um pai, pai não deixa de gostar dos filhos, sim ou não? Tem filho que dá canseira na gente, né? Mas não deixa de ser filho. E não perde o nosso amor. Da mesma forma o pai. Mas ele quer que os filhos melhorem. E isso, portanto, ele trabalha. E ele vai continuar trabalhando na nossa vida até o dia da nossa partida, para nos encontrarmos com ele e com Jesus nos céus, ou no dia que Jesus volte. A gente não sabe o que vem primeiro. Amém? Então, essa é a nossa jornada. E é isso que Jesus ali está falando para aquela mulher. E aquele momento, então, ela pede dessa água. Então Jesus dá um passo a mais. E esse é o terceiro ponto aqui, né, dentro da estratégia de Jesus. Jesus transforma o interesse
em convicção de pecado. É como se Jesus, daquilo que ele está oferecendo, que muitas vezes quando a gente vai falar do Evangelho para as pessoas, a gente não consegue dar essa volta, que é o quê? De despertar a necessidade no coração daquela pessoa com quem a gente está falando. E Jesus, naquele momento, ele vai então, conhecendo aquela mulher específica, naquela situação específica, e toca na ferida. Toca na ferida. Quando ele pergunta, no versículo 16, vá, chame o seu marido e volte. Interessante a gente ver. E por isso que a palavra é tão rica, né? Hebreus 4:12. Será que a gente pode ler juntos essa passagem, para a gente fingir que está prestando atenção? Né? Vamos lá? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Amém? A palavra de Jesus naquele momento para a mulher teve esse condão, como uma espada de 2 gumes, que corta para cima e para baixo, do lado e para o outro, e separou ali. E naquele momento, acho que a mulher parou para pensar e falou: eu me mostro aqui a esse desconhecido, ou eu uso uma máscara? Certo? Deve ter passado pela cabeça dela. Mas, graças a Deus, ela respondeu no versículo 17: não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. É como se Jesus falasse: boa, legal, a partir de agora a gente pode trabalhar o teu coração. Se ela tivesse falado não, tivesse inventado uma história, teria mudado tudo, né? E Jesus talvez tivesse falado: tá bom, obrigado, e fosse seguir para outro canto. Mas Jesus queria chegar naquele coração, assim como Ele quer chegar no seu coração. Aquela mulher, aparentemente, estava entendendo que a satisfação da sua sede espiritual, a satisfação da sua sede emocional estava em relacionamentos. Através do homem certo, através do companheiro certo, do parceiro certo, ela ia ter a sua alma agasalhada, vamos dizer assim, saciada, satisfeita. E a gente sabe que isso não é assim. E Jesus sabia, estava ali prestes a demonstrar isso para ela, né? Ok? Então, qual será aquele ponto que ele quer chamar a sua atenção? Será que você tem dividido isso? Olha, eu creio em Jesus, mas isto daqui, acho que isso daqui é muito importante para satisfazer a minha sede. Fica aí o pensamento, né? No versículo 18 diz assim: o fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Interessante a gente pensar nisso, né? Como é importante o próprio matrimônio, o casamento mesmo, né? Porque a nossa sociedade abriu mão disso, certo? De uma forma geral, a gente vê nas novelas, a gente vê na vida real. Antes era só nas novelas, mas chegou nos nossos parentes, na nossa vida. E o casamento muitas vezes é banalizado, não é? Aquela diferença entre um contrato e uma aliança, não é o nosso tema aqui. Mas é importante a gente pensar que um casamento é uma aliança. A aliança é incondicional, não é como um contrato condicional, né? Então, Jesus mostra isso de alguma forma para ela ficar claro de entender o que está no coração de Jesus aqui, né? E aí a mulher diz a ele, disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Muitas vezes eu já me lembro daqui do púlpito, porque esse é um tema reincidente, né? Eu lembro que acho que o último que trouxe esse tema foi o Otávio, né? Não faz tanto tempo assim, sei lá. Bom, o tempo passa rápido. Mas a gente costuma olhar para isso, que vejo que é profeta, como se a mulher estivesse mudando de assunto para mudar de assunto. Mas é interessante você olhar para isso daqui, não como uma tentativa de fuga da mulher, mas é que como parece que naquele momento ela olha para Jesus
E aquele que no primeiro momento era um judeu, entrão aqui, que está se metendo aqui no nosso poço, na nossa cidade, há um homem que, puxa, uma pessoa uma pessoa interessante, que eu dou minha atenção, e agora ela está reconhecendo uma coisa maior. Ela fala, puxa, esse homem sabe conhecer, sabe a minha vida. Então ela fala, vejo que é profeta. Né? E aí ela muda o discurso, ela aprofunda. Né? Ela deixou de falar de qualquer abobrinha e ela vai falar de coisas espirituais, religiosas, né? Da forma que ela entendia o espiritual. Ela segue. Então, esse é o momento que Jesus então pode apresentar o que era o Evangelho naquele momento. É o que a gente poderia fazer hoje, mas Jesus ainda não tinha morrido. Então, logicamente, que o discurso dele ali é outro, e no fundo a gente não tem toda a conversa dele com Jesus. Né? Se você, por exemplo, vê lá no... Eu sei que hoje em dia está com muita crítica, a série, esqueci o nome agora, de Chosen, os escolhidos, né? Os eleitos. Então, mas é interessante ver esse diálogo, talvez tenha sido um dos melhores episódios. E ali você percebe, logicamente, aquilo criando, né? O autor está criando um diálogo, que aquele diálogo foi maior. Né? E a gente pode imaginar que o diálogo foi maior do que só esse resumo que está aqui. Tá? Mas é interessante quando ela pergunta para Jesus, então onde a gente deve adorar? Lá em Jerusalém, vocês falam que é lá, e a gente tinha o templo aqui, a gente tem que adorar aqui. Então Jesus, no versículo 21, olha para ela e fala, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. A gente costuma passar muito batido nesse texto aqui, muito à la ligeira. Né? Mas quem são os adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade? Então a gente pode falar, a igreja da vila é o lugar onde se deve adorar? Eu diria assim, a igreja da vila é o lugar onde você vem recarregar suas baterias. Você vem congregar, você vem aumentar, estreitar a sua comunhão com os irmãos e buscar alimento, para que você possa, lá fora, exercer o seu ministério. Amém? Você possa levar a igreja da vila para o teu trabalho, para a tua casa, para os teus amigos. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Tá? Então, isso é que Deus mostra. Então, nós só somos adoradores de Deus das 10 às 11h30, mais ou menos, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. É esse o período que a gente adora? Não. A gente adora no domingo à tarde. A gente adora de segunda a sábado. Essa é a ideia. Jesus fala, esse daqui é os que Deus gosta. Ele não busca os consumidores gospel. Aqueles que viram a chave no domingo de manhã, a partir do domingo então não fala mais palavrão. Saiu daqui, virou a chave, né? Vou para a minha vida normal. Entende a diferença? É isso que Jesus fala para aquela mulher. E aparentemente ela entende. E aí a mulher fala para ele, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com vocês. Amém. É interessante que aquele momento, você sabe que foi a primeira vez nos evangelhos que Jesus fala para uma pessoa que ele era o Messias. É a primeira vez, pode ver todas as vezes que vai falar que ele cura alguém, ele fala, não conta nada, não fala, tal. E nesse momento, ele, para uma samaritana, sabe aquele povo que você não gosta? Ele não sei. Pensa aí nos teus preconceitos pessoais. Né? Aquele que você não gosta, você não quer saber, foi lá para ela, uma mulher de origem duvidosa. Tem um rapaz que eu gosto muito, que descobri outro dia, chama Luca Martini, não sei se você já viu, é muito interessante, até gozado ver. Então ele fala, não, aquela mulher era, sei lá,
era pagodeira, cachaceira, corintiana, era tudo, né? Eu fiquei meio assim porque eu sou corintiano, né? Mas tudo bem. E ele fala, mas sabe qual que é o mais legal? É que é para esse tipo de gente que Jesus veio, amém? Se você me disser, o que Jesus falou uma vez? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então, essa mulher era tudo o que Jesus queria. Por quê? Porque ela realmente necessitava dele, amém? Será que de vez em quando o tempo vai passando, ainda mais nós que já nos convertemos há muitos anos, e a gente começa a se sentir quase tão santo quanto Jesus? E aí a gente não precisa mais do Evangelho? Aqui talvez seja um bom momento da gente lembrar, saber quem é o Messias, e se não for por ele, nós vamos bater na trave, amém? Nós precisamos realmente do sangue de Jesus. Então assim Jesus cria na mulher o desejo de testemunhar. Isso nos leva então para o nosso segundo ponto. O que acontece então a partir desse momento, e talvez isso seja o nosso ponto central, aquela mulher como eu e você. O que acontece a partir do momento que nós encontramos a Jesus? Desculpa, a gente está mais seco hoje, não está? Minha garganta está meio ruim, por isso, desculpa aí se eu estou... Então, estratégia da mulher samaritana. Essa mulher samaritana, antes marginalizada, carregada com o peso das suas escolhas e do julgamento da sociedade, encontra em Jesus não apenas um profeta, mas o Messias que a conhece profundamente. Esse encontro não apenas revela seus pecados, mas também lhe oferece uma nova identidade e um novo propósito. Ela passa de uma mulher desprezada por sua comunidade ali, isso era claro pelo momento que ela estava ali, meio-dia, naquele poço quente, certo? Em uma mensageira do Evangelho, transformada pelo poder do encontro com Cristo. A mulher samaritana que buscava água no poço ao meio-dia, evidenciando o isolamento social na qual vivia, encontra em Jesus a fonte da água viva, que sacia a sede mais profunda da sua alma. Ela chega ao poço com uma necessidade física, pegar a água daquele poço, e sai com a resposta para a sua necessidade espiritual. Amém? O encontro com Cristo ressignifica a sua existência, a fonte da sua vergonha se torna o ponto de partida para a sua missão. E é interessante que aquilo que tanto envergonhava ela, a partir daquele momento ela saiu usando aquilo como uma bandeira. E o texto nos diz, o versículo 28, fala assim: então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Interessante, porque isso era talvez a última coisa que ela queria que a turma pensasse e falasse. Embora bocas pequenas, todo mundo deveria conhecer ela, né? Ok? Mas ela abre isso claramente: o homem disse tudo o que eu sou. O que a gente pode ver ali desta mulher que talvez nos sirva como exemplo? Primeira coisa, ela creu em Jesus. Ela creu em Jesus. Segundo, ela reconheceu o seu problema. Infelizmente, a gente está vivendo num momento do evangelicalismo, e por isso tem muitos críticos ao que a gente está vivendo como igrejas hoje, que é muito legal a gente escutar. Eu sei, por favor, não me entendam mal. É muito bom a gente escutar uma mensagem de ânimo. A gente põe lá no YouTube e tem um pastor legal lá, e ele dá aquela mensagem de ânimo e a gente sai energizado de lá. Mas energizado, o que significa realmente? Será que a gente entende que a mensagem que Jesus, o primeiro e o maior, e o pastor definitivo das nossas almas, quando ele começou a pescar almas, mas quando ele começou a pregar, ele falava, qual era a mensagem de Jesus? Arrependam-se, pois o reino de Deus é chegado. Amém? O arrependimento, portanto, hoje em dia é meio que, não vamos falar disso não. Mas se a gente não fala para uma pessoa do arrependimento, quando Jesus voltar, dificilmente essa pessoa vai estar com Jesus. Porque é importante que a gente saiba que a lei foi feita para que a gente possa olhar e falar, puxa, eu realmente sou pecador. E se não for pelo sangue de Jesus,
por mais bonzinho que eu seja, por mais legal que eu seja, não vai rolar. Entende isso? É importante que a gente saiba. Então, essa mulher aqui, naquele momento, quando Jesus manda ela buscar o seu marido, talvez naquela fração de segundo, o Espírito Santo vai lá e fala: querida, você está em pecado. A gente não conhece o resto da história. A gente não sabe se ela abandonou aquele quinto parceiro dela, se ela regularizou a situação dela, a gente não sabe. Mas Jesus moveu o coração dela e ela reconheceu que ela estava em pecado. Outra coisa, então, a partir daquele momento, ela testemunha o que Jesus fez. E ela saiu dizendo para todo mundo: venham ver o homem que disse tudo que eu estou fazendo. E ela colheu os resultados, né? Porque o que o texto segue? Não está aqui. Isso aqui, desculpa, eu pus aqui e esqueci. Lembra desse? Quem esteve aqui semana passada? O Lealdo acabou com esse quadro aqui, né? O que diz esse quadro? Qual é a situação? Qual é o problema? Qual é o meu problema? Você já conhece o meu problema. Eu era um mentiroso. Não era esse o meu pecado maior. A minha mentira era um efeito colateral do meu pecado maior, que era querer resolver meus problemas sem Cristo na minha vida, por ignorância. O que Jesus fez por mim? Ele me livrou, Ele me deu a água viva, que me satisfez, e a partir daquele momento, eu pude entender o que a palavra fala: seja o seu sim, sim, e o seu não, não, o que passar disso vem do maligno, amém? E eu deixei a mentira de lado, não foi um drama para mim deixar a mentira, foi automático, graças a Deus, espiritualmente, sobrenaturalmente natural, deixar a mentira no meu caso, amém? Quais são os resultados? Uma mudança de vida, ainda que imperfeita, porque nós somos imperfeitos, amém? Isso que está aqui por trás, isso foi uma realidade naquilo que a mulher estava falando. Versículo 30, então, mostra o resultado. Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Muitos samaritanos, no versículo 39, fala assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado por aquela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui, um parênteses. Quanto aquela mulher sabia do Evangelho? Quantas escolas bíblicas ela tinha participado? Quantos cursos de preparação para evangelizar ela tinha feito? Quantos? Nenhum. Ela falou o que ela tinha. Ela disse o que ela sabia. E aquilo transformou a vida de muitas pessoas, amém? Será que a gente está com medo de usar o que Deus já nos deu? Isso aconteceu, esse foi o resultado. Versículo 40 fala assim: assim, quando se aproximaram dele, que eles foram correndo atrás, os samaritanos insistiram em que ficassem com eles. E ele ficou 2 dias ali. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. Interessante que depois daquilo tudo, né? Versículo 42 fala assim: e disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Amém? Mas todos eles foram alcançados graças ao testemunho daquela mulher. Percebe uma coisa? Graças a Deus, não sei se você já falou de Cristo a alguma pessoa, essa pessoa veio para a igreja, para essa ou para qualquer uma, e aí um dia você encontra com essa pessoa e percebe que essa pessoa voou muito mais longe que você. Essa pessoa está lá na frente. Graças a Deus por isso. Mas porque um dia você ousou falar de Jesus para ela, dar o seu testemunho. E isso mudou a vida dela. A gente tem alguns casais, no tempo que a gente tinha o Alma, por exemplo, né? Que a gente foi, se dispôs, convidou, tal. Aí você vê famílias inteiras, daquela moça e aquele moço que estavam se separando, que fizeram o encontro com a gente. Hoje toda a família dela foi salva em função disso, em função de uma disposição. Amém? Esse é o resultado. O que a gente pode tirar então para a nossa vida disso daqui? E aí, não sei se você fez uma leitura atenta, a gente pulou alguns versículos. Justamente os versículos que envolviam os discípulos de Jesus. E é interessante que nesse coisa aqui é como se Jesus falasse: se os discípulos estiverem comigo, eles vão estragar. E já percebeu que de vez em quando, nós, ao invés de ajudarmos uma pessoa a chegar a Cristo, a gente atrapalha?
Esteve muito próximo de acontecer ali. Muito interessante. Versículo 27 fala assim: naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo, conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Naquele momento aflorou neles. E esse é o grande risco que a gente precisa estar atentos, se nós queremos ser luzes para o mundo, para que os nossos preconceitos não atrapalhem a obra que Cristo quer realizar através de nós. Preconceito racial. Só falo com preto, não gosto de branco. Só falo com branco, não gosto de preto. Não gosto de japonês, não gosto de italiano. Eu sou espanhol. E pensa aí, qualquer coisa. Né? Ou você era uma pessoa tão diferente. Mais uma vez, falando desse menino aí, daquele Luca lá, falou que ele teve um momento com drogas, então ele gostava de ir para a Rua Augusta de madrugada, pegar os drogados lá e para falar. E ele falou, tudo bem, eles precisam de Cristo. Será que a gente teria essa disposição? Talvez não, talvez Deus nos dê outros tipos de gente, mas deixar os preconceitos de lado. Pelos discípulos, Jesus não teria falado com aquela mulher, dá para perceber isso? Claramente, claramente. Eles ficaram meio indignados, mas na hora, como Jesus tinha mandado, vai comprar uma balinha lá, ou seja, vai comprar um almoço lá. Vamos lá na cidade comprar o almoço e tal. Quando eles voltaram, o negócio já estava feito. E é justamente nesse meio tempo que eles estão chegando e que a mulher vai. Talvez Jesus tinha até mais coisas para falar para a mulher, mas como eles estavam vindo, a mulher largou o cântaro dela e foi correndo, e com o que ela tinha, ela evangelizou. Amém? Isso foi o que aconteceu. O texto consegue falando assim: enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Aqui me fez lembrar que não só de pão o homem viverá, amém? Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém trouxe comida? E aí o diálogo segue, né? Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluiu a sua obra. Ou seja, ele estava ali. Então, quando a gente leu lá atrás que era necessário passar por Samaria, é porque Deus tinha colocado no coração dele de ir lá alcançar. Já sentiu Deus colocando uma pessoa no teu coração para você alcançar? E de repente, por algum motivo, a gente perdeu aquela oportunidade. Isso já aconteceu comigo. Eu não falo isso para vocês com nenhuma alegria. Acho que já aconteceu com todos nós, né? De repente você vê tudo certo, mas ali por algum motivo, a gente, até por vergonha, talvez por timidez, a gente pode pôr a desculpa que for, mas ficou claro para a gente que a gente perdeu uma oportunidade de ouro, de testemunhar do que Deus tem feito na nossa vida e transformar uma vida. Jesus então fala, vocês, no versículo 35, vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Provavelmente, quando Jesus falou isso para eles, a figura que a gente imagina é que a mulher chegou na cidade, falou, e aqueles que ouviram ela estavam vindo. E Jesus, ao invés de apontar para o campo, apontou para as cabeças vindo lá no fundo, no horizonte, e falou, olha, levanta os teus olhos e vem. Isso é o que eu espero de vocês. E isso é o que Deus espera de vocês e de mim. Amém? Caminhando para o final. O que vinha dali? O que a gente tem diante de nós? O que os nossos olhos podem ver? Gente quebrada. Sim ou não? Gente enganada. E gente sedenta. Gente que está catando qualquer coisa, gente. Qualquer tipo de crença. Teve um momento das pirâmides, teve um momento de várias coisas aí. Hoje é até difícil dizer, mas o povo tem a sede. Porque todos nós temos esse vazio no coração. Não é? E essas pessoas estão esperando o nosso toque. Amém? Sermos Jesus, onde Jesus não está. E nós talvez sejamos a única Bíblia que essas pessoas podem receber. Tem mais um pedacinho que Jesus aqui no versículo 36 fala, aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe.
Assim é verdadeiro o ditado, um semeia e o outro colhe. Muitas vezes você vai falar para uma pessoa, ela já se abre, porque já tinha sido semeado. Outras vezes você vai ser a primeira sementinha que vai bater lá e vai cair no terreno fora, ou no terreno pedregoso. Pode acontecer, mas o negócio, nós somos chamados para semear. Assim é verdadeiro o ditado, um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram, no caso deles ali, entre os samaritanos. Os outros realizaram o trabalho árduo, ou seja, ele mesmo. E vocês vieram usufruir do trabalho deles. E provavelmente os discípulos, falando ali, ganharam várias almas ali para Jesus. Amém? Isso me fez lembrar de novo um quadro que eu mostrei, como nossa frequência está sendo intermitente, eu não sei se você estava aqui ou não, quando eu mostrei. Então, eu queria repetir isso. Esse é o Dwight Smith, é uma pessoa que tem nos apoiado aí no projeto de saturação. E no livro, do livro que a gente tem compartilhado com alguns irmãos, ele traz esse pequeno resumo aqui. Ele fala que a Bíblia conta uma história simples. Deus está em uma missão. Ele quer duas coisas para cada homem, mulher e criança na face da terra. Uma, que eles tenham um relacionamento restaurado com Ele, como pretendia originalmente, quando criou o homem e a mulher no jardim do Éden. Você tem já um relacionamento firme com Jesus? Você já deu esse passo de fé? Você convidou Jesus a entrar no seu coração? Amém. Se isso não aconteceu, ou se isso já aconteceu, é sempre motivo, cada dia a dia, da gente aprofundar. Lembra daquele intimidade com Deus? A gente passou várias semanas falando disso. Intimidade com Deus. O 2, que eles, ou seja, aqueles que creem, né, o representem neste mundo, vivendo seus dons e chamado para glorificá-lo e trazer outros ao mesmo tipo de relacionamento e missão. Gente, Deus foi tão bom com a gente, e Ele confia tanto na gente, que Ele delegou isso para nós. Está nas nossas mãos hoje. Amém? Então, esse último quadro aqui para fechar, eu queria trazer 3 afirmações e 3 perguntas. O encontro que muda tudo. Podemos ler junto essa que está em laranja aí? Dá para ler ou não? Quem já teve um encontro com Jesus não consegue ficar calado. Amém? Por quê? Porque esse encontro transforma. Amém? Pergunta que eu faço para vocês é: em que a sua vida foi transformada por Jesus? Você consegue pensar nisso? Você consegue testemunhar como você era antes de Jesus? E como você é depois de Jesus? Eu acabei de falar, né? Eu era um mentiroso. Hoje eu não minto mais. E você? Você sabe o que... Você consegue perceber? Você tem isso claro? O que Deus representa para você? O que Ele fez na sua vida? Você foi transformada por Ele? Transformada? A segunda colocação é: quem já teve um encontro com Jesus não consegue ficar calado, porque tudo é ressignificado. As coisas ressignificaram na nossa vida. E aí a pergunta que eu queria que você refletisse é: em que grau a sua perspectiva sobre a vida mudou? Eu vou abrir só um parênteses aqui. Outro dia, conversando com uma pessoa com quem eu tenho um relacionamento muito difícil, da minha família, e Deus tem me cobrado e a gente ora e vai achando as brechas. Um dia eu estava lá no meu momento de reflexão e apareceu um vídeo do YouTube. Nós somos pernambucanos, nós nascemos lá, viemos criança. Perdão, estou falando besteira. A gente nasceu aqui em São Paulo, tanto eu quanto ela. Nossa família é pernambucana. Vieram para cá, nossos pais, né? E casaram aqui em São Paulo, e então tem a origem. E aí eu num vídeo falando de Pernambuco, uma coisa lá, eu até compartilhei na quarta-feira, uma missionária falando dos holandeses que eram judeus que vieram lá, que foram para Pernambuco, para Recife, e depois os brasileiros enxotaram esses holandeses de lá. Eram 23 naus, naufragaram praticamente todas elas, e uma nau só conseguiu chegar
no que eles chamaram da Nova Arca, que é New York. Certo? Tem até livros hoje falando disso daí. Então, essa missionária fala que Deus mostrou para ela claramente que o Brasil afastou a bênção. E Recife é um lugar meio triste nesse sentido, né? E Deus falou, compartilha com a sua irmã. Porque essa missionária fala, quem fez isso? Quem foi o responsável? Ela fala, os nossos antepassados. Lógico que isso aconteceu antes do meu pai, do meu avô, do meu tataravô, mas aconteceu provavelmente com as nossas famílias que estavam lá desde o princípio, né? E o Espírito falou, envia para a tua irmã, é uma porta aberta. Procurou quando o interesse, uma coisa diferente, chamando a atenção. E eu mandei para ela, falei, para refletir sobre as nossas origens. E passou um tempo, foi domingo passado, inclusive, que eu mandei, antes do ir para o culto. E aí, no final do dia, ela abriu o coração, foi interessante. Ela abriu o coração mostrando toda a preocupação das coisas que você vê numa pessoa que não tem Cristo. E fica tão cristalino quando você está conversando com uma pessoa e você tem aquela paz. Espero que você sinta essa paz que excede todo entendimento. E essa paz está no meu coração, né? E aí foi assim tão claro, e aí eu pude mandar aqueles versículos de Jesus falando para ela, olha, não fica preocupado com coisa que você não pode nem mexer, né? E aí eu falei para ela, olha, eu espero que um dia você possa ter um encontro pessoal com Jesus. E você possa poder desfrutar dessa paz que excede todo o entendimento. E eu tenho certeza que aquilo calou no coração dela. Depois da semana a gente já teve muitas tretas aí, porque a gente tem um problema de saúde na família, mas essas brechas que Deus nos dá, a gente não pode perder. Porque é importante a gente saber que tudo foi ressignificado. Na minha vida foi, na sua foi. Você sente isso? E a última coisa, a última colocação aqui é, por que as pessoas necessitam... Quem já teve um encontro com Jesus não consegue ficar calado, porque as pessoas necessitam ouvir. E a última pergunta que eu deixo para você, para te inquietar, é essa. Para onde estão indo os que não conhecem Jesus? Você sabe? Alguns dependem de nós para terem o seu destino eterno mudado. Vamos passar a orar por eles, para que o Senhor possa transformar a vida deles como Ele transformou a nossa. Amém? Fecha teus olhos, vamos orar então. Senhor Deus, eu quero te agradecer, porque como lemos aqui em Hebreu, tua palavra é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. E ela penetra fundo no nosso coração, e ela separa alma e espírito, juntas e medulas. E eu sei, ó Pai, que o Senhor, como um Pai bondoso, um Pai misericordioso e amoroso, o Senhor faz isso. O Senhor enfia muitas vezes essa faquinha, essa espada no nosso coração, não para nos maltratar, mas para nos dar o discernimento que precisamos, para aprender que nós não estamos prontos ainda. Senhor, nós queremos nesse momento fazer uma oração especial por todos os nossos parentes, os nossos familiares, aqueles da nossa zona de influência, as pessoas que trabalham na nossa casa, as pessoas com quem trabalhamos, no nosso trabalho, no nosso ramo de atividade. Que o Senhor possa nos usar, Senhor. Nos dá, Pai, primeiramente a consciência de quem nós somos em Ti. Que nós não somos melhores em nada daquelas pessoas que a gente olha e muitas vezes odeia, porque são tão diferentes de nós. Nós pedimos perdão, Pai, até por esse ódio que eu falo aqui, até no sentido figurado, Pai, mas que a gente possa aprender na nossa experiência, primeiro, perceber a necessidade das pessoas à nossa volta. Ter compaixão delas, ó Pai, sentir que elas estão realmente quebradas.
Muitas delas estão enganadas, como nós estivemos boa parte da nossa vida. Mas que existe salvação para elas, Senhor. Jesus é aquele que veio para todos os doentes. Usa-nos como mensageiros, Senhor. Nos ensina a testemunhar a nossa fé, para a tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém.